Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Amatya Karka posicionado na casa 10. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Na astrologia Gemini, o Amatya Karka é o indicador da carreira, porque Amatya em sânscrito significa conselheiro ou ministro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Amatya Karka, significa o indicador da carreira. É o segundo astro com grau sideral mais elevado em longitude. O Amatya Karka é o produtor dos assuntos da casa 10, porque a casa 10 é a casa natural da carreira. Então, o Amatya Karka está em casa. O Amatya Karka tem a função de ser um conselheiro de finanças, um tesoureiro, um secretário. É um planeta muito prático. Então, quando ele está posicionado na casa 10, isso significa que você deve desenvolver os assuntos da casa 10 para você conseguir alavancar a sua carreira. Só que o Amatya Karka na casa 10 em si não é o suficiente para você dar um diagnóstico para a sua carreira. Você deve interpretar o Amatya Karka de forma combinada. Então, como seria essa forma combinada? Você deve identificar qual é o signo que ocupa a casa 10. Porque, como eu falei, a casa 10 é a casa natural da carreira. Então, você deve identificar o signo que ocupa a casa 10, o planeta regente desse signo, que ele vai ter a função de ser o dispositor da casa 10, e onde que o regente ou dispositor da casa 10, ele vai no seu mapa, qual é a casa que ele vai. Porque essa informação vai dar um bom diagnóstico do que você veio executar como profissão. Pode acontecer em casos mais raros de o Amatya Karka ser exatamente o mesmo planeta que é o regente da casa 10, mas é bem raro isso acontecer. É mais comum serem dois planetas distintos. Então você interpreta o que esses dois planetas querem dizer e combina as duas informações que você vai chegar num veredito sobre o que você veio desempenhar como carreira. Então, qualquer um dos 8 astros pode ocupar a função de Amatya Karka, desde os luminares, que são o Sol, a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses 8 astros pode ser o seu Amatya Karka. Só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros dentro da casa 10 em si, mas sim o que individualmente o Amatya Karka produz quando ele está posicionado dentro da casa 10. Embora você tenha o seu Amatya Karka no 10º signo contado a partir do seu ascendente ou Lagna, como é chamado em sânscrito, não necessariamente significa que você vai ter o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 10. É por isso que na astrologia védica nós temos o chamado Mapa Bhava, cuja função é de organizar as cúspides. Então é de fato no Mapa Bhava que você deve verificar se você tem o Amatya Karka contido dentro da cúspide da casa 10. Porque se pelo Mapa Bhava estiver acusando que não, então o veredito será não. Você não vai ter o Amatya Karka dentro da 10. Esse vídeo é destinado única e exclusivamente para quem possui o Amatya Karka na casa 10, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque esse vídeo simplesmente não é para você. É uma perda de tempo. A minha orientação é bem específica. Esse vídeo é direcionado para quem tem o Amatya Karka dentro
da cúspide da casa 10, de acordo com o mapa Bava, e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha, centro galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou que as minhas orientações ficaram muito pesadas e ainda ficaram dúvidas sobre como você encontrar o seu Amatya Karka, você não precisa entrar em pânico, porque eu dei um tutorial que ele vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, caso você não conheça esse tutorial ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te orientar para um tutorial que tem escrito na capa os 8 Karkas. Então você clique nesse link que ele vai cair diretamente nesse tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 Karkas ou Charakarkas, ou como se chama em português, indicadores móveis. Dentre eles, o que interessa para esse vídeo que é o Amatya Karka. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, aí você volte aqui que nós possamos dar continuidade à aula. Aqui na lousa eu escrevi as profissões que são mais objetivamente associadas à casa 10. Então, caso você tenha o Amatya Karka dentro da casa 10, ele vai estar representado pelas letras A, M, K, dentro desse quadrado aqui. Esse aqui, como vocês podem ver, é um mapa com design do norte da Índia e a casa 10 é sempre representada por esse quadrado aqui. Então, o que acontece quando nós pegamos o regente dos assuntos de carreira, segundo a astrologia Jaimini, e colocamos para trabalhar dentro da própria casa da carreira? Então, a primeira ocupação que eu posso pensar relacionada à casa 10 é maturidade. A casa 10 é classificada como uma casa Upachaya. Então, as casas Upachaya, o que elas têm para dar vem com a maturidade. Não são casas em que os frutos florescem com velocidade, com aquela velocidade que o ego, que a vaidade quer. A nossa necessidade de autoafirmação, ela talvez não consiga compreender o tempo em que a casa 10 demora para trabalhar. Então, o que eu estou tentando dizer com isso é que você vai ter que ter paciência com a Amatya Karka na casa 10. Você vai ter que ter resiliência. Você vai ter que desenvolver maturidade. Então, quando nós temos o Amatya Karka na casa 10, a carreira começa a desabrochar, de fato, depois do primeiro retorno de Saturno, que acontece por volta dos 29 anos. Então, é depois do primeiro retorno de Saturno que a sua carreira começa, de fato, a desabrochar, que as coisas relacionadas à carreira, elas começam, de fato, a acontecer. Só que a casa 10, ela representa o topo do mapa. Ela representa postos de chefia, o topo da hierarquia. Então, para você chegar num posto de chefia, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É uma coisa que demanda muito esforço pessoal, que demanda muita disciplina pessoal. Então, assim, para você chegar no poder, no topo, você precisa ter assim, um comprometimento pessoal, um esforço pessoal para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, maturidade inclui também trabalhar com pessoas mais velhas. Então, você vai chegar no seu posto de poder, assim, profissão dos seus sonhos mais velho, e você vai trabalhar com pessoas mais velhas, mais assim, capricornianas ou saturninas. Essa é originalmente a casa de Capricórnio e Saturno. Mesmo que você tenha o Amatya Karka num outro signo que não o Capricórnio, mas só pelo fato dele estar na casa 10, ele ainda assim traz essa energia saturnina. Então você vai trabalhar com pessoas que são mais velhas.
A administração é uma função muito essencial da Casa 10. Ser um administrador, uma pessoa que administra os negócios, que administra a parte burocrática de uma empresa. E tem relação também com o governo. A Casa 10 é, de fato, a casa que representa o governo, que é quem executa as coisas. É o poder executivo, é quem manda no país. Então, as profissões, elas só são permitidas ou discriminadas por causa do governo. Então, a maior autoridade é o governo. O Amatya Karika na Casa 10 indica que você pode se beneficiar em trabalhos para o governo. Você pode prestar um concurso público e conseguir uma boa colocação e ser chamado para trabalhar em algum órgão público. Mas a Casa 10, ela não tem uma distinção de funções dentro do governo. Pode ser simplesmente qualquer coisa. Mas o poder executivo de todas as funções do governo, o poder executivo, ele é o que mais ressoa com a Casa 10, que são as pessoas que executam as obras, que administram, chefia. A Casa 10 rege chefia. Então você vai ocupar um posto de chefia. Mais uma vez, não tem distinção de que tipo de posto de chefia é esse. Pode ser numa empresa, iniciativa privada ou no governo, mas você vai chegar a um posto de chefia. E esse posto, ele requer muita responsabilidade e seriedade e, assim, comprometimento pessoal e de você ser um exemplo, porque a Casa 10 é uma casa mais pública de todas, é o topo do mapa. Então, é a casa mais alta, estamos extremamente expostos e extremamente julgados e sofremos com expectativas e pressões sociais muito mais fortes do que qualquer outra casa. Então é por isso que requer disciplina e você ser uma pessoa exemplar, assim, uma pessoa que as outras podem se pautar. Então é por isso que você chega num cargo de chefia. Coordenação. A Casa 10 tem a ver também com coordenação, como a coordenação da escola, ou assim, uma equipe que coordena um projeto, que dá as diretrizes, que dá as direções de um projeto ou de uma empresa. A Casa 10 ela tem a ver com direção, com diretor, com quem dá as ordens. Então, assim, para você dar as ordens, você tem que ter muita visão de mundo, uma visão, assim, muito profunda de futuro, para, assim, ser uma pessoa que visualiza as coisas muito antes delas acontecerem, de ser uma pessoa visionária. Assim, na indústria cinematográfica, a direção tem a função de ser um diretor, é o diretor do filme. Então é isso que a Casa 10 representa, é o diretor do filme. E a política tem relação com essa casa, porque política, governo são duas coisas interligadas. Só que você pode trabalhar para o governo como funcionário público, via concurso público, ou não. Ou você pode se submeter a uma campanha, ser eleito para um cargo como vereador, prefeito, deputado. Ou você pode ocupar um cargo via comissão. Então, assim, cargos comissionados são vistos também pela Casa 10. E a política é essencialmente uma ocupação de provocação. Então, a provocação, o quão bem você consegue provocar o antagonista é o que faz você subir, que faz você chamar a atenção das outras pessoas.
O ativismo tem relação com a casa 10 também. A casa 10 é uma casa que representa ativismo, apologistas, que são pessoas que elas são contratadas por uma determinada empresa, corporação ou partido político para serem os porta-vozes de uma determinada visão política. Para ser o outdoor, para ser o garoto propaganda de uma determinada causa. Apologistas são vistos também pela casa 10. A publicidade, ela também é vista pela casa 10, mas o tipo de publicidade da casa 10 é uma publicidade que venda a agenda de uma grande corporação, associada ao governo ou não, ou a própria publicidade do Estado, como o Estado comunica as mensagens diretamente da presidência, do Poder Executivo para a população. Essa comunicação se dá via publicidade. Então, pode indicar com a Márcia Carca aqui que você trabalha com publicidade estatal. O Poder Executivo é visto pela casa 10. Existem as 3 divisões do poder da Constituição brasileira: o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então a casa 10 é o Poder Executivo, que são as pessoas que de fato executam a lei, que fazem a lei valer, que implementam a lei. É por isso que a casa 10 é conhecida como a casa do Swadharma. É a implementação do Dharma na sociedade, da legislação. Produção é vista pela casa 10 também. Então, o produtor ou uma produtora não está restrito a nenhum tipo de produção, mas assim, simplesmente uma pessoa que produz as coisas é quem banca um projeto de fato. Então, a casa 10 é uma casa arta. É uma casa do elemento terra, então ela tem a ver com a riqueza que ela é focada em produzir um projeto que ele vai dar um bom retorno em larga escala. Então, você pode produzir, com a Márcia Carca na casa 10, produzir projetos, financiar campanhas, financiar partidos ou financiar um filme, uma exposição. É a pessoa que de fato é o cofre do projeto, é quem de fato manda no projeto, né? O produtor é quem de fato tem a palavra final do que fica e do que não fica num projeto. E a casa 10 tem relação com o pai, só que no contexto da casa 10 são as profissões que os pais fazem. Então, o Márcia Carca na casa 10 pode indicar também que você vai executar uma profissão que ela seja do seu pai. Em algumas famílias isso acontece, de o pai ser advogado, então os filhos eles seguem a área de advocacia, porque o pai ele já abriu um escritório, ele tem vários clientes, ele consolidou uma tradição dentro da família. Então, os filhos, quando crescem e o pai vai envelhecendo, se aposentam, eles têm uma tendência a assumir o negócio do pai, especificamente quando a Márcia Carca está na casa 10. Eu falei do exemplo de advocacia, mas pode ser qualquer tipo de profissão. A casa 10 ela não é limitada em alguns tipos específicos de profissão, é a casa da carreira. Então pode ser qualquer carreira, como uma família em que tem uma tradição de manter restaurantes e a renda da família vem do restaurante. Então, quando os pais vão aposentando, aí os filhos assumem a administração do restaurante. Então, é isso que pai aqui significa, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todas as carreiras mais objetivamente associadas com a casa 10. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!